Boa noite, família brasileira, boa noite você que acompanha a Canção Nova. Agora chega na sua casa o programa Além da Notícia, como todas as quintas-feiras, sempre neste horário e levando sempre um debate importante, uma reflexão importante. Hoje não vamos fazer por menos. O tema de hoje talvez seja o mais palpitante do momento, a reforma previdenciária. É isso mesmo, o que você aí está louquinho, querendo entender melhor, querendo saber do que se trata, o que é verdade, o que não é no debate que é posto na mesa. De um lado se diz uma coisa, de outro lado se diz outra, ainda mais quando se trata de questões matemáticas. Como pode haver tanta diferença se a matemática 1 mais 1 é igual a 2? Pois bem, nós vamos tratar aqui das questões da reforma da Previdência, que tem gerado grande repercussão com a divulgação de dados destoantes e a posição de dezenas e a oposição de dezenas de organizações sociais no Brasil. Esse assunto foi até causa de greve geral na semana passada e de briga ontem na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que aprovou o texto base desta matéria. Para falar sobre o assunto, eu gostaria de recebê-los aqui. Muito boa noite, sorridentes. Boa noite. Os três, são 3 convidados hoje, esse programa só tem 2. Excepcionalmente, porque a questão é também muito palpitante, a gente abriu uma exceção para conversar com os senhores. Recebo aqui, eu vou ser mais cortês, vou começar primeiro pela a dama. Diana Vaz de Lima, professora de Contabilidade Previdenciária da Universidade de Brasília. Bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui no programa. Prazer é todo nosso. Recebo Leonardo Rolim, que é consultor de orçamento da Câmara dos Deputados. Leonardo, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui nesse debate tão palpitante. Sim, recebo também Luciano Fázio, que é consultor e especialista previdenciário. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, boa noite. E muito obrigado. O Luciano, ele está contra a reforma da Previdência. O Leonardo, ele está favorável à reforma da Previdência. A Diana, ela está querendo conhecer melhor os dois lados e está também ela tendo pensamentos favoráveis em muitos aspectos, em outros não. Sim. Olha, eu quero só primeiro expondo já a situação, antes de expor melhor ainda, quero perguntar para os senhores, é unânime aqui a aceitação de que uma reforma da Previdência é necessária? Na minha visão, sim. Sim? Sim, senhor. É preciso fazer uma reforma previdenciária? É preciso fazer. O que a gente vai discutir, quer dizer, na minha opinião, o que tem que ser discutido são os termos que ela deve ser feita. Os termos. Luciano? Sim, é necessário um ajuste previdenciário, principalmente visando o médio e o longo prazo. E, na verdade, é um ajuste também para encontrar um novo pacto social, porque envolve questões de vida, de sobrevida das pessoas e, então, depende de um acerto da sociedade através de um pacto social. Leonardo? Sem dúvida, é indispensável. Nós temos uma previdência altamente deficitária e com o envelhecimento da população, os brasileiros, felizmente, estão vivendo cada vez mais. E as mulheres tendo cada vez menos filhos. Daqui a 40 anos, nós vamos ter 3 vezes a quantidade de idosos que temos hoje. E vamos ter menos gente no mercado de trabalho que temos hoje. Então, se hoje já há um déficit gigantesco, somando todas as previdências, no ano passado foi mais de 360 bilhões de déficit. E um sistema cheio de privilégios, precisamos reformar já. O Leonardo já entrou na questão do déficit, que tem outra parte que não concorda que tem déficit. E eu quero só aqui ressaltar também para toda a família brasileira que nos acompanha agora, que esse debate ele é tenso, foi tenso e será tenso, não só aqui no Brasil. Em muitos outros países do mundo é a mesma coisa. O que nós estamos passando aqui, alguns outros países já passaram. Interessante, fizeram uma reforma, poucos anos depois, 3, 4 tiveram que fazer uma nova e assim, de poucos em poucos anos, foram fazendo pouco a pouco uma reforma para se ir ajustando pouco a pouco. Bom, e é por isso que o debate aqui também não será fácil, não é? Vou fazer o seguinte, pensando nas pessoas que estão em casa, nós tomamos a liberdade de utilizar agora um vídeo produzido pelo professor Darcy Francisco. Ele disponibilizou este vídeo na web, está acessível para todas as pessoas, e ele ali apresenta esta necessidade de uma reforma na Previdência. Se, de acordo com todos os dados que ele ali põe, a gente aqui vai concordar ou não, vai ficar para depois na análise. Mas vamos agora, você de casa também, acompanhar esse vídeo. Ele é bem didático, é bem lúdico e eu acho que é o propósito também desse programa, que as pessoas entendam bem o que está sendo proposto nessa reforma da Previdência. Dizem que se trata de um problema rural, mas o problema não é apenas rural, é também urbano, porque a previdência urbana também é deficitária.
só deixou de ser deficitária por um curto período de tempo e, somadas rural e urbana, gera um déficit de 146 bilhões. Somando o déficit do INSS com o regime próprio dos servidores públicos federais e estaduais, chega-se a um déficit total de 282 bilhões de reais. E as contribuições? Não desconhecemos as contribuições destinadas à Seguridade Social, mas no tocante à Previdência, o resultado previdenciário deve ser calculado pelas contribuições patronais mais a dos empregados, menos os benefícios previdenciários. O uso dessas contribuições na Previdência, além de indicar déficit, reduz os já escassos recursos da saúde e da assistência social. O Brasil gasta mais de 11% do PIB com Previdência. Ele gasta o mesmo que países com população 3 vezes mais velha. Há quem diga que o problema são os servidores federais. E realmente há uma grande injustiça. Pensar que o déficit de 32 milhões de beneficiários do INSS se equivale ao déficit de pouco mais de 1 milhão de servidores federais. Só que há uma diferença. A diferença que há entre a fotografia e o filme. Porque enquanto os gastos com os servidores federais são mais ou menos estáveis, os gastos do INSS têm alta tendência de crescimento. Há também um outro problema. A Previdência não pode ser dissociada de demografia. As pessoas no Brasil estão vivendo cada vez mais e tendo menos filhos. Isso está gerando um envelhecimento da população. Tanto que, se nós olharmos as pirâmides populacionais, vamos ver que a pirâmide de 2050 é quase um quadrilátero. Cada vez temos menos pessoas contribuindo e mais pessoas recebendo benefício. Isso não pode ser ignorado. Há também os que acreditam que o problema da Previdência é apenas um problema contábil. Só que, usando a metáfora de uma balança, onde de um lado temos receitas e outras despesas, de nada adianta mover a despesa entre Seguridade e Tesouro, que estão no mesmo lado da balança. O déficit geral do governo central permanece o mesmo. Não se trata de um problema contábil, mas de um problema real e demográfico. Há quem diga que não há déficit na Seguridade Social. Concordamos que, de acordo com a Constituição, Seguridade Social é composta de Previdência, Saúde e Assistência. Só que mesmo com as contribuições sociais, a Seguridade Social é deficitária em 202 bilhões. Parece brincadeira, mas muita gente propõe retirar do déficit os inativos da União, 47 bilhões, como se ninguém precisasse pagar a eles. As isenções, 64 bilhões, como se ingresso fosse. E as DRU, como se fossem incondicionais. Isso pertence à economágica. Mesmo com toda essa mágica, dá um superávit de 4 bilhões. É como se uma pessoa com dívidas retirasse da conta o supermercado, o aluguel e as prestações do carro e dissesse: sem essas contribuições, estou superavitário. Há também quem diga que o problema é que o governo descumpre a Constituição. Mas as DRU, desvinculações de receitas da União, foram criadas por emendas condicionais que, portanto, fazem parte da Constituição. Os que criticam essas transferências falam como se as contribuições sociais tivessem sido emanadas de um decreto divino ou fossem causas pétreas da Constituição. Uma coisa é certa, a Previdência tem que mudar. Podemos questionar como isso deve ser feito. Temos diagnóstico e podemos discutir o remédio. Temos nossas críticas ao texto da reforma, dentre elas a exclusão dos militares. Ignorar o problema é o mesmo que varrer a sujeira para debaixo do tapete. Há quem acredite que basta transferir o problema para o governo. Mas o governo não é uma entidade abstrata, com recursos infinitos que caem do céu. Os recursos são escassos e vêm da população através de impostos, que, se fosse bom, não precisavam desse nome. Toda vez que o governo gasta mais do que arrecada, temos déficit. E déficit geram dívidas e juros, que implicam em mais impostos e menos benefícios sociais e menos seguridade. Muito bem. Muito bom. Tá aí, a gente viu agora um vídeo, eu gostaria de pedir primeiro a análise do Luciano Fazio. Luciano, quais são suas observações quanto a este vídeo? Olha, esse vídeo comete alguns equívocos graves. Primeiro, ele diz que a Previdência tem que se sustentar com as receitas de contribuições dos trabalhadores e dos empregadores sobre a folha de salário. Isso não está escrito em lugar nenhum da Constituição, nem nas leis ordinárias. O que a lei diz é que essas receitas das contribuições de trabalhadores
e de empregadores são exclusivas da Previdência Social, mas não que são as únicas. Então, quando eu digo, na verdade, comparo a Previdência Social a uma espécie de seguro privado pago pelos empregadores e pelos trabalhadores, sem o concurso do governo. É um equívoco, porque é um direito social à Previdência, junto com educação, saúde. Alguém fala segurança. Alguém fala de déficit da segurança? Não. O exército custa caro, a polícia custa caro, mas ninguém fala de déficit, porque é pago pelo Estado, é um serviço do Estado. Alguém fala de déficit da saúde? Sim, do déficit que faltam vaga nos hospitais, atendimento. Mas, na verdade, ninguém fala que o déficit é porque o governo tem que pagar as despesas. Da mesma forma, a Previdência é financiada parcialmente pelas contribuições de empregadores e trabalhadores, mas ela é complementada pelos contributos, sim, da CONFINS, do PIS/PASEP, da contribuição social sobre o lucro líquido. Sem sair deste ponto, o que os senhores dizem também desse mesmo ponto? Não, assim, fazendo o contraponto do que ele falou, mesmo que as fontes de financiamento fossem tão elásticas assim, a gente tem que fazer uma discussão na sociedade se a gente quer financiar essa diferença, até quanto nós suportamos financiar. Porque à medida que a gente usa o recurso do governo, que é escasso, para cobrir essa diferença dessa conta da receita menos a despesa que não fecha, eu estou deixando de gastar recursos com outras necessidades que a sociedade também precisa. Então, mesmo que se discuta na Constituição, de fato, não é explícito que a única fonte é realmente a receita dos empregados e a contribuição dos empregadores, a contribuição do empregado e a contribuição do empregador. Mas lá diz que eu tenho que ter um equilíbrio financeiro e atuarial. Isso quer dizer o quê? Que o que eu arrecado tem que ser suficiente para pagar durante o ano, né, as despesas do ano. Essa é uma visão bem limitada, considerando que o que eu arrecado é para pagar benefício, e essa seria a fonte, mas que eu tenho que ter no longo prazo recurso suficiente também para pagar esses benefícios. Todo mundo concorda que eu estou usando cada vez mais recursos para pagar benefícios. Então, a sociedade tem que discutir, ela quer continuar a pagar essa diferença e até quanto nós suportamos. Se a gente está dentro do guarda-chuva da Seguridade, onde estão assistência e saúde, então eu estou deixando de aplicar recursos nessas outras áreas para cobrir essa conta também. Se a sociedade entender que tudo bem, é isso que tem que ser feito, então a gente pode protelar essa reforma. Vamos deixar como está e vamos continuar pagando da forma como estamos. Mas a senhora acha que deve mudar? Eu acho que deve mudar, porque eu considero que você gastar 11% do PIB numa população relativamente jovem como a nossa, com uma explosão demográfica que está por vir a muito curto prazo, nós não seremos capazes de bancar essa conta. Leonardo, por favor. Bom, em primeiro lugar, só reforçando o que a Diana disse, a nossa Constituição é muito clara que o nosso sistema previdenciário ele é contributivo e tem que ter equilíbrio financeiro e atuarial, está escrito na Constituição. Outra coisa que é importante, como o vídeo esclarece, não podemos confundir Seguridade Social com Previdência Social. Previdência é apenas um pedaço da Seguridade Social. Havendo déficit na Previdência, sim, ela se sustenta com parte dos recursos da Seguridade. Porém, os demais recursos da Seguridade, tirando de lá para a Previdência, está tirando da saúde, está tirando da assistência. Não é verdade, não. E mais, o Luciano talvez não conheça bem as regras brasileiras. O PIS/PASEP não pode ser utilizado para a Previdência Social, está claro lá que é para o Fundo de Amparo ao Trabalhador e para o BNDES. Está lá na nossa Constituição. Então, nessa confusão que fazem, jogam como se pudesse gastar com Previdência, coisa que não pode. Sempre teve assim na Constituição. Então, na verdade, qual é o interesse que está por trás disso? São grupos que enganam pessoas de boa vontade, como o Luciano, grupos de servidores, que eu sou um deles, faço parte da elite de servidores que ganham salários altíssimos, que querem manter seus privilégios, nossos privilégios que a população como um todo não tem. Nossas aposentadorias altíssimas, nossa integralidade e paridade que o cidadão comum não tem. A nossa Previdência gera um déficit gigantesco, como diz o vídeo.
No entanto, na contabilidade criativa da Anfip, ela esconde debaixo do tapete a nossa Previdência, que é altamente deficitária, além de fazer outras confusões que enganam quem não conhece a Constituição nem o orçamento brasileiro. Luciano, fica à vontade. Ronaldo, por favor. O vídeo foi escolhido pelo Leonardo, trazido aqui pelo Leonardo, que é a favor. Tem duas pessoas... E daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo que você nos propôs. Vamos, na verdade, dizer o seguinte. Está se dizendo que as despesas da Previdência tirariam recursos da saúde e da assistência social. Não é verdade. Quanto se gasta, em 2015, quanto se gastou pela dado da União, né? E com saúde pública? 102 bilhões. Com assistência social, somando tanto os benefícios assistenciais quanto a proteção aos trabalhadores desempregados, o abono salarial do PIS/PASEP e tudo mais, se gastou por volta também de 100 bilhões de reais. E a Previdência custou por volta de 450 bilhões de reais, ou seja, a Previdência é a parte do leão. E quando a receita da Seguridade Social, que é prevista constitucionalmente por volta de 600 bilhões, é justamente para cobrir os 100 milhões da saúde e os 100 milhões da assistência. Por que tem uma receita de 600 milhões? Porque, na verdade, são receitas para cobrir principalmente a Previdência Social. Veja bem, quando nós trabalhamos a ideia da Previdência, tem por trás uma ideia de proteção social, para não deixar as pessoas desamparadas. Então, hoje, ainda cerca de 25 milhões de pessoas, 27% da população ocupada em atividade, né? Não estou falando dos idosos, mas está desprotegida, está fora do sistema. Então, a Previdência ainda não cumpriu o seu papel de incluir a todos. Então, nós temos um desafio. E alguém diz, não, temos que retirar recurso para quê? Essa é a pergunta. Porque, na verdade, limitaram a despesa sociais da União com o teto dos gastos, os investimentos, a despesa com o pessoal. A única despesa que ficou sem limite é a despesa principal que ninguém fala. É o pagamento de juro ao sistema financeiro. E daqui a pouco a gente vai voltar falando de tudo isso. O nosso primeiro bloco já se esgotou. Eu vou voltar no segundo bloco também propondo o seu vídeo para que também a gente comente sobre o seu vídeo. E essa questão também que é uma das mais questionáveis, a questão do pagamento de juros. Isso depois do nosso intervalo, você que está aí já de casa também acompanhando, já mandando perguntas, já estão me chegando aqui uma porção delas. Daqui a pouco também a gente se debruça sobre elas. Até já um pequeno intervalo, voltamos.